Das rochas que são esculpidas há milhares de anos pelo mar, surgiu a rocha máfica e ela foi encontrada aqui em Campinas. E é sobre esse mistério que vamos falar no Giro Ambiental de hoje. Um passeio de bicicleta pelo Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim levou o professor Wagner Amaral, do Instituto de Geociências da Unicamp, a fazer uma descoberta importante sobre Campinas. Ele comprovou, por meio de análises petrográficas e geoquímicas, a existência de rochas do fundo do oceano. Professor, então a gente pode dizer que aqui em Campinas já foi um oceano? Já passou, né? Um mar aqui pela cidade? Sim, Luana, certamente essa descoberta que nós fizemos recentemente reforça essa hipótese. Então essas rochas que estão aqui, onde nós estamos agora sentados sobre elas, pode-se dizer que isso foi o fundo de um oceano que existiu há mais de 600 milhões de anos. E como isso foi descoberto? Olha, nós casualmente estávamos aqui andando de bicicleta, né, durante a pandemia. Era uma das alternativas que a gente tinha, ficar ao ar livre, com o distanciamento social. E passando por aqui, parei, né, para olhar essa rocha que me chamou a atenção. E a hora que eu quebrei com um martelo geológico, comecei a observar com a lupa e vi que existiam alguns minerais diferentes, né? E falei, opa, aqui tem uma coisa interessante. Que eu falei, opa, bingo, né, descobrimos algo novo, que não havia sido descrito ainda aqui no nosso município. E aí avançamos com os estudos, fizemos outros tipos de análise que nos revelaram que essas rochas foram geradas em um ambiente oceânico e depois foram metamorfizadas em uma zona de subducção. E elas estão aqui hoje, nós encontramos elas porque elas foram levadas a uma condição de alta pressão, alta temperatura e depois foram o que a gente usa o termo exumadas, ou seja, foram trazidas, né, das profundidades até a superfície, onde a gente pode então descrevê-las com mais critério. Como que isso acontece, né? Porque com toda a tecnologia de hoje em dia, com toda a pavimentação, né, com toda a intervenção do homem, como que ainda pode assim existir resquícios do mar? Olha, excelente pergunta, Luana. Na verdade, a gente está numa região preservada do município de Campinas, o Parque Ecológico, onde é uma região que não pode existir construções, enfim, é uma região para o lazer dos moradores de Campinas e da nossa região. Então aqui é um achado onde a gente tem várias rochas que ocorrem em todo o interior do parque. Então é uma região muito interessante do ponto de vista geocientífico e a gente pode explorar isso com mais cuidado, descrevendo essas rochas e trazendo essas informações de maneira mais fácil, mais didática, para que o público possa vir e se interessar pela ciência, pela geociência, né? E saber que aqui um dia, obviamente, foi um pedaço de um oceano, a gente não sabe o tamanho nem a magnitude desse oceano, mas temos registro, temos uma pecinha para encaixar num quebra-cabeça para a gente poder entender esse cenário que ocorreu num passado geológico, como nós mencionamos, há mais de 600 milhões de anos. Você pode explicar como que funciona esse fechamento oceânico? Muito bem, Luana. Na história do planeta existiram vários episódios de crescimentos de massas continentais e, consequentemente, de crescimentos de oceanos. Então os oceanos, eles se desenvolvem, eles crescem, eles têm um tempo de aproximadamente 200 milhões de anos para se desenvolverem. Depois que eles se desenvolvem, as rochas que estão no fundo do oceano vão se tornando mais velhas, mais velhinhas, vão ficando mais densas, ou seja, mais pesadas, e elas começam em algum momento se afundar, né? Esse afundamento vai fazer com que essas rochas do fundo oceânico sejam puxadas para debaixo dos continentes. Isso é o que a gente conhece como zona de subducção, que ocorre, por exemplo, hoje lá na costa do Pacífico, na região do Chile, onde nós temos a Cordilheira dos Andes, que é fruto da subducção, ou seja, da descida das rochas do fundo oceânico embaixo do continente, embaixo ali da região onde está o Chile, né? Como consequência disso, nós temos o crescimento dos Andes. Então, há períodos da história do planeta onde existiram aglutinações de massas continentais
crescimentos e fechamentos de oceanos. Esse é um ciclo que a gente observa há pelo menos que ocorre aí em tempos de 500, 450 milhões de anos, que é a evolução. É a evolução de um oceano e o seu fechamento. A natureza dá sinais. A natureza dá sinais. Por que é importante a gente reconhecer essas rochas e descrevê-las e estudá-las? Bom, primeiro para a gente entender o passado geológico, né? A gente tem que sempre, essa é uma máxima, né? Chega a ser um jargão, mas a gente estudar o passado para entender como vamos evoluir no futuro, né? Então isso em todas as áreas científicas. Na geologia não é diferente. A gente olhando para as rochas, geralmente a gente vê uma rocha, né, uma pedra, né, vulgarmente a gente fala rocha e pedra é a mesma coisa, tá? Pedra é só um nome mais popular, rocha é um nome mais técnico. Então a gente olha uma rocha e fala, se a gente não dá a devida atenção, ela tem muita historinha para contar para a gente. Então a gente conhecendo as rochas, a gente pode pensar ambientes geológicos que existiram aqui em toda a região, e esses ambientes geológicos muitas vezes podem ter depósitos minerais associados a eles, tá? Então um depósito mineral a gente não acha assim por acaso, a gente tem que ter critério científico para saber onde pesquisar, onde explorar com consciência e saber como fazer da melhor forma. Então é por isso que a gente pensa nesses ambientes, entende esses ambientes, constrói essas hipóteses para dar um retorno para a sociedade no futuro. Muito obrigada, professor. Obrigada pela oportunidade aqui, né, para a gente estar tendo uma aula, conhecer mais sobre ciência, sobre a cidade de Campinas. Eu que agradeço, Luana, e trago aqui para você um pequeno fragmento do que foi um oceano num passado geológico. Fragmento do Oceano de Campinas. Muito obrigada, professor. Obrigado. E é isso, por hoje é só. Até o próximo Giro Ambiental.